Olá, tudo bem? Mais uma vez, estamos aqui, né, para mais uma aula e hoje nós vamos falar aí sobre o karma. E conforme for, né, essa aula, se não ficar muito pesado, eu já vou falar também lá no final sobre a era de Aquário. Mas isso nós vamos aí definindo durante aí a nossa aula para que não fique um conteúdo muito maçante. E já, né, agradeço aí a presença de todos. Boa noite, quem está chegando agora, seja aí muito bem-vindo, né? Eu vou falar um pouquinho aí sobre o que está, né, como está sendo conduzido aí as nossas aulas. Vocês viram que eu estou falando bastante, estou trazendo bastante conceitos. Por quê? A ideia inicial é trazer muito, né, bastante informações e conceitos aí do mundo oculto, conceitos que não estão aí no dia a dia das pessoas, conceitos que foram guardados aí, né, por algumas sociedades, por algumas ordens, conceitos muitas vezes aí esquecidos pela grande maioria, pois, né, vai em desencontro a muitas questões aí que está, digamos assim, programada dentro de nós. Não é intenção nenhuma fazer com que vocês sigam ou acreditem em algo. Não. Eu só estou trazendo conceitos que são utilizados dentro do ocultismo, conceitos que são relevantes dentro da alquimia, conceitos que lá na frente do curso vocês vão entender o porquê que está sendo trazendo aí esses conceitos que, embora talvez pareça não ter nada a ver, né? Porque o que vai falar sobre, por exemplo, na aula passada sobre Atlântida, o que tem a ver Atlântida, o que tem a ver os níveis de consciência, o aqui e agora, tudo isso que a gente vem falando que parece estar aí, né, dando uma confusão, e é isso mesmo. Você dificilmente vai conseguir acompanhar o raciocínio e entender tudo o que está acontecendo. É assim mesmo. Como eu lembro de uma frase que falavam quando eu fiz a minha faculdade de design, brainstorming de informações. É isso que estou fazendo aqui. É uma enxurrada, um temporal de informações, muitos conceitos, muitas explicações, muitas teorias e muitas experiências novas está sendo trazido para vocês e você devagarinho, né, lá adiante no curso você vai ver que tudo isso é um quebra-cabeça e quando nós formos fazer algumas aulas práticas que são mais densas, aulas com algo físico palpável, que nós vamos fazer aí uma alquimia, vamos fazer um processo, enfim, mais interessante, e você vai precisar saber da onde que está vindo essas informações. E por isso que você vai compreender tudo isso que está sendo trabalhado, tudo esses conceitos, todas essas teorias, e às vezes você vai achar que é maluquice, mas isso tudo, como eu disse, pode ser maluquice, pode ser, mas isso tudo faz parte desse universo até então desconhecido para muitas pessoas e que você vai ver, né, governos mais adiante falando inclusive sobre isso. Você vai ver na mídia aos poucos aparecendo algo sobre essas questões aí que nós estamos comentando, tá certo? Então, boa noite aí para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Lembrando que se você, né, não acompanhar desde o início todas as aulas, dificilmente você vai conseguir pegar o bonde andando e você não vai entender aí nada mesmo, tá certo? É uma escadinha, precisa aí compreender tudo o que está acontecendo. Me pediram, né? Algumas pessoas estão pedindo para passar o link do Telegram, está lá na aula de introdução, mas depois mais aí no decorrer da nossa live eu vou colocar novamente o link aí, tá? No chat para vocês acompanharem, tá certo? Então, essa aula talvez vai ser um pouco mais extensa, porque falar do karma
é muito assunto e você vai ver que tem muitas questões, até então, talvez desconhecidas aí, e que vão fazer muito sentido, como eu disse, lá no decorrer do nosso curso, um pouco mais adiante, você vai ver a importância disso tudo dentro do que nós vamos trabalhar. E também no finalzinho dessa aula, eu vou deixar, como sempre, mais uma prática, mais um exercício aí para você já ir praticando o seu processo iniciático dentro desse universo do mundo oculto. Vamos então falar um pouquinho aí sobre o karma, lembrando perguntas lá, né? Todas as perguntas que vocês fizerem aqui eu vou responder lá no Telegram e deixe seu nome, a cidade da onde você está. Se você já é assíduo aí no nosso canal, né? Só deixa seu nome que daí a gente vai pegar pelo nome, já encontra você lá no sistema. E se você está chegando pela primeira vez aí, deixe seu nome e sua cidade que contará presença aí para certificação lá no final do nosso curso e que o certificado vai sair lá dentro da nossa plataforma EAD, que também é um acesso gratuito que nós vamos disponibilizar aí para você continuar as aulas, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o karma. O universo tem leis imutáveis. Uma delas é a lei de causa e efeito, também conhecida como lei da retribuição ou karma. Conforme a lei do karma, não existe acaso nem coincidência. Qualquer acontecimento, desde o menor, tem uma razão. A natureza não aprova desperdício de energias. Portanto, luta pelo equilíbrio. Para que haja equilíbrio, é essencial que cada ação tenha a sua respectiva reação. Porém, muitos equivocadamente acham que a lei do karma traz uma predestinação a qual o ser humano não pode se eximir. Tal ideia é desvinculada da verdade, posto que, se assim fosse, seríamos robôs cumprindo uma programação sem chance alguma de ser mudada. Nossos esforços seriam totalmente em vão. O que ocorre nessa lei é que tudo o que fizermos terá uma consequência. Se a ação for boa, a consequência será boa. Se for ruim, a consequência será ruim. Por que uma laranjeira não pode dar maçãs? É simples. Veja como compreendemos muito dos complexos problemas humanos se nos concentrarmos nos simples acontecimentos da natureza. Desse modo, o karma é originado pela nossa própria pessoa, que pode gerar o bom ou o mal, o feio ou o belo, o trabalho ou a preguiça, a honestidade ou o crime. A escolha é de cada um, mas o resultado da escolha faz parte da lei do karma. Segundo Joana de Ângeles, nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças aos outros sempre retornará a ti. E a Bíblia também confirma isso. Diz o seguinte: porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso lá em Gálatas 6 e 7. Entretanto, ninguém pode atenuar nosso karma além de nós mesmos. Só o Criador tem o poder de modificar sua própria criação. Quem criou o mal deve repará-lo. A natureza
se encarregará disso. Caso a própria pessoa não olhe para si e se questione do que nela mesma está gerando ciclos repetitivos, misérias, inimizades e desajustes de toda a ordem. Uma vez admitido que a fonte de cada infortúnio só se pode provir de nossas ações, nesta ou noutra vida, que se apresse a fazer a reforma íntima no sentido das boas obras, visando assim equilibrar a balança, quitando cada dívida através do amor e não pela dor. E vale lembrar que a lei do karma não se refere apenas ao que fazemos ou fizemos aos outros, falando aqui entre bem e mal. Diz respeito também ao que fazemos ou fizemos a nós mesmos. Aquele que intoxica o organismo com bebida, drogas ou até mesmo comida em excesso está se ferindo e terá que reparar. Aquele que intoxica a mente com notícias, pensamentos e ruminações maléficas está igualmente gerando um karma sombrio. Aquele que intoxica o espírito, usando o conhecimento para engendrar magias escusas, cai novamente no campo do karma negativo. A palavra karma, ela vem do sânscrito e significa ação. Ações das vidas passadas refletem-se na vida atual. O karma é, na verdade, uma lei de responsabilidade e, por esse motivo, gera acontecimentos encadeados entre si. Uma causa gera um efeito. Esse efeito é a causa de outro efeito, que por sua vez origina um outro efeito e assim sucessivamente. Em um sistema, às vezes longo, até que a pessoa descubra em si o que está ocasionando aquele ciclo e consiga se curar da razão que nela mesma continua alimentando. E não é dado ao ser humano mudar a lei do equilíbrio universal, pois esta é manifestação divina. Nosso livre-arbítrio restringe-se a trabalhar em novas causas benéficas que restaurem o equacionamento das forças. E sobre isso também Samael se manifesta. Deve ser compreendida qual é a lei da compensação. Tudo que se faz tem-se que pagar, pois não existe causa sem efeito e nem efeito sem causa. Se nos é dado livre-arbítrio, liberdade, e podemos fazer o que queremos, é claro que responderemos perante Deus por todos os nossos atos. Não se paga karma apenas pelo mal que se faz, senão pelo bem que se deixa de fazer. E Deus aqui você entende dentro da sua própria crença. Mas vamos falar sobre os 7 karmas principais. Primeiro, o karma pessoal. A espécie de karma que foi tratada até aqui. Aquele originado pela própria pessoa. Portanto, só ela poderá pagar. Pode ser de natureza física, moral, mental e por aí vai. Segundo, karma familiar. Quando toda a família está inserida no mesmo ciclo de ventura ou desventura. Os atos que forem feitos por toda a família sofrerá ou desfrutará as consequências. Terceiro, karma de população. Aquilo que toda uma população sofre ou desfruta, junta. Exemplos são os desastres naturais, epidemias,
inundações e por aí segue. Quando a natureza se encarrega de retribuir a forma como foi tratada por aquela população. E você pode notar o que está acontecendo a nível global sobre essa questão, né? Fica aí uma dica. Mas a quarta, karma nacional. Karma condizente à maior parte das pessoas de um mesmo país. Exemplos: guerra, corrupção, miséria, todas unidas em dada nação para compensarem juntas o descumprimento da lei do equilíbrio universal. Já o quinto, karma mundial, perseguições de nível mundial a povos, grupos, etnias e crenças geram karma para o mundo. Como resultado, o cumprimento da lei do karma. Ocorrem os sofrimentos em massa, como guerras mundiais e catástrofes geológicas. Sexto, catância, karma pelo qual passaram as pessoas que já se libertaram de certas exigências universais e, por isso, se tornaram esoteristas, iniciados, profetas e alquimistas. Se estes seres se afastarem da grande obra, terão que restituir o equilíbrio universal por meio da catância. Seria um karma superior. Pois, acerca disso, o Evangelho de Lucas, lá na Bíblia, já adverte: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12:48. Vamos falar sobre o sétimo, o camaduro. Envolve o saber espiritual. Quem tem posse do conhecimento espiritual e não o honra, sofrerá esse karma, o qual não pode ser atenuado. Para que se restitua o equilíbrio, será levado às últimas consequências. Lembrando que aqui, nisso que estamos falando agora, os títulos referem-se ao karma individual. Agora, se falarmos sobre negociação e compreensão do karma, vamos entender um pouco mais sobre isso. O karma individual é negociável, mas só pode ser resgatado pelo próprio indivíduo. O tribunal do karma é presidido por Anubis, um dos deuses egípcios, e é composto por outros 24 juízes. São símbolos de Anubis: o tigre, o leão e o soldado. Se esses símbolos aparecerem em nossos sonhos, poderemos estar diante de reverberações da lei do karma. Sobre isso, inclusive, disse Samael: ao leão da lei se paga com a balança. Faz boas obras para que pague suas dívidas. Quando uma lei inferior é transcendida por uma superior, esta lava aquela. Quem não tem como pagar, paga com dor. O acúmulo de sentimentos negativos adia o pagamento ou torna pior o karma. Cada ciclo que não for corretamente compreendido e compensado irá represar e retornará em forma de situações semelhantes à nossa vida. E no que diz respeito à plena liquidação das dívidas, precisamos entender a lei das analogias dármicas. Karma e dharma são palavras orientais e significam castigo e prêmio. Se tivermos capital acumulado no banco cósmico, gozaremos de saldo para liquidar as dívidas. A conquista de dharma. Dharma seria um karma positivo. Vai amortizando o acúmulo de karma. Mas e aonde fica ou como poderemos entender o perdão e a caridade?
Dois fatores importantes que nos auxiliam na tarefa de restituir o equilíbrio universal são o perdão e a caridade. A sinceridade do perdão dirigida àquele por quem sentimos ofendidos ou prejudicados constrói um karma positivo, ou seja, o Dharma. Mas perdão sincero, senão não vale. Para nós, não por acaso, Jesus disse: quando lhe perguntarem quantas vezes deveríamos perdoar o próximo, se seriam 7 vezes, não só lhes perdoeis 7 vezes, amem, eu vos digo, perdoai-lhe muitas vezes, 7 vezes. Talvez venhais a ganhar a alma daquele irmão e ele venha a se tornar um herdeiro do reino da luz. Por essa razão, quando me perguntastes outrora, dizendo: se nosso irmão pecar contra nós, tu desejas que o perdoes 7 vezes? Eu vos respondi de forma semelhante, dizendo: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Já a caridade faz parte da essência do mecanismo do universo, na qual tudo o que fazemos a nós retorna. Fazer o bem ao outro, além de construir um acréscimo vibracional para a vida dele, também repercute na nossa, propiciando assim a quitação da lei do karma, por meio da ação voltada à harmonia universal, que significa que todos devem contribuir com todos. Também esse preceito ressoa como uma das máximas herméticas em que todo está em tudo. E aqui, né, fica uma indicação de um livro, Kybalion, talvez muitos já leram, mas no decorrer do curso vamos adentrar nas profundezas dos ensinamentos herméticos mais adiante. Vamos continuar aqui falando sobre a caridade. A caridade não está necessariamente ligada ao dinheiro, como muitos pensam. Se assim fosse, não haveria justiça nessa lei universal, uma vez que boa parte das pessoas não pode ajudar financeiramente outra pessoa. A caridade é possível a todos. Você está sendo caridoso ao visitar um doente, dar uma palavra de consolo, vibrar no sentido do bem comum, regar uma planta, cuidar bem dos animais e por aí vai. Assim como eu estou aqui ao vivo falando para você gratuitamente sobre esses conteúdos. Então existem muitas formas de exercer a caridade e todas elas são aptas na construção do Dharma. E quem gosta aí mais do mundo científico, Isaac Newton comprova a lei do karma. Quer ver? Por meio de estudos, da pesquisa, da experiência e da observação, o cientista Isaac Newton, lá no século 17, comprovou a lei do karma. Primeira lei de Newton: inércia é a propriedade geral da matéria pela qual um corpo é incapaz de modificar o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo, se sobre ele não agir uma causa externa. Esta primeira lei é complementada pela terceira, a terceira lei de Newton, que é o seguinte: sempre que um corpo exerce uma força sobre outro, o segundo também exerce sobre o primeiro uma força da mesma intensidade, de mesmo suporte e de sentido contrário, oposto. Ou seja, se você empurrar uma parede, essa parede está empurrando você com a mesma intensidade, porém no sentido oposto. E ainda nessa terceira lei, encontram-se as palavras que não são sinônimas no estudo do karma. Toda ação corresponde uma reação. De mesmo módulo,
mesma direção e de sentidos opostos. Por aí, compreende-se que uma atitude num determinado sentido só pode ser modificada por uma ação no sentido oposto. Um exemplo: se você está parado, terá que se mover. Se está em movimento, terá que parar, caso queira mudar o efeito da ação. Ou seja, cada estado atual tem uma força agindo sobre ele, a inércia, e precisamos de outra causa de natureza diferente para alterar a primeira. Além disso, quando falamos a toda ação corresponde uma reação, não podemos esquecer que, ao jogarmos uma pedra na água, ela forma ondas que se expandem para depois retornarem ao ponto central. E aqui explica-se também os conceitos de karma coletivo e que nós acabamos de falar anteriormente, já que uma ação pode envolver mais pessoas, a onda que se expande, mas sempre volta ao ponto inicial. Vamos fazer mais algumas considerações sobre o karma. Dick, em sua obra Oráculo Interior, ele afirma, faz uma afirmação: tudo o que você pensa, diz ou faz, cria ou apaga karma. E isso inclui o motivo, a intenção e o desejo que estão por trás de todo pensamento e ação. A infalível lei do karma está sempre se ajustando e se equilibrando como resultado de suas escolhas. Assim, cada circunstância de sua vida é kármica. Seu corpo, seus relacionamentos, sua carreira, seu nível de sucesso. Nem Deus, nem os senhores do karma criam seu sofrimento. Você e somente você é o responsável. Não existe ninguém a se culpar por nada. Como culpar alguém pelo que você mesmo construiu? Quando você reage a estas provocações com amor, pensamentos positivos ou compaixões, você passa nos testes e se eleva acima do seu karma. Se reage com ódio, censura ou negatividade, fracassa e terá de ser testado em algum momento no futuro. Já Samael ensina sobre o tema em seu livro Mistérios da Vida e da Morte. Vamos verificar algumas passagens que Samael aí relata nesse livro dele. Quando vem a este mundo, cada um traz seu próprio destino. Uns nascem em colchão de plumas e outros na desgraça. Se em nossa experiência passada matamos, agora nos matam. Se ferimos, agora nos ferem. Se roubamos, agora nos roubam. Com a vara que medimos os outros, agora somos medidos. É possível modificar nosso próprio destino, porque quando uma lei inferior é transgredida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. E Samael faz um questionamento no livro, uma pergunta. As boas obras das quais o Senhor nos fala devem ser feitas desinteressadamente ou não tomadas em conta, mesmo sendo feitas com a finalidade de se obter algo em troca? E aí vem a resposta. Deve-se trabalhar sempre desinteressadamente, com infinito amor pela humanidade. Assim, alteramos aquelas más causas
que originaram os maus efeitos. Não se esqueça que alterando a causa se altera o efeito. Se você quer sarar, cure os outros. Se um parente seu está no cárcere, trabalhe pela liberdade dos outros. Se tem fome, reparta com os que se encontram em pior situação. Isso, para quem compartilha da doutrina espírita, deve ser muito fácil compreender, não é mesmo? Mas doenças e karma, vamos falar um pouco sobre isso. E aqui é necessário ressaltar que em todas as doenças tem origem no karma. Aliás, existem inúmeras outras formas de se adquirir enfermidade, sem que isso esteja relacionado a acontecimentos de vidas passadas ou mesmo a uma repetição de ações nesta mesma vida. Nem os acidentes são todos frutos do karma. Muitas vezes não passam de desatenção ou falta de cautela. E vamos ver alguns exemplos de quando doenças ou acidentes podem não ser obra do karma. Atravessar a rua sem dar conta do que está fazendo, adormecimento de consciência. Vimos lá na outra aula, não é mesmo? Dirigir a uma velocidade superior à permitida pela lei ou estar embriagado. Repetir várias vezes na mente que está doente ou ficar com medo de estar. Autossugestão que, dependendo da intensidade e da frequência, pode, de fato, materializar a enfermidade. Fanatismo e excessos com o corpo ou com a mente. Degeneração sexual, HIV, preocupações constantes, doenças no aparelho digestivo, alimentação excessiva, obesidade, alimentação insuficiente, anemia. Poderiam ser dados milhares de outros exemplos, mas já com estes acho que ficou claro para você. Já quando a enfermidade é realmente proveniente do karma, ela surge sem causa aparente, nem provocada. As doenças kármicas acabam somente quando se dissolve o karma, ou seja, quitada a causa, acaba o efeito. E agora, vamos vamos conversar um pouco sobre as leis do karma. Passamos então agora a falar sobre essas questões e elencar aqui algumas leis do karma. 1. Ao leão da lei se paga com a balança. Sobre ela, inclusive, Samael salienta. Imaginemos uma balança. Em um dos pratos estão nossas boas ações e no outro as más, bem como o nosso karma. Quando o prato kármico se inclina contra nós, poderemos combatê-lo colocando mais peso no prato das boas ações. Então, naturalmente, inclinaremos a balança a nosso favor, anulando o débito kármico. 2. Faz boas obras para que pague suas dívidas. É a compensação da balança que acabamos de falar, a forma de quitar o débito pelo amor e não pela dor. Terceiro, quando uma lei inferior é transcendida por uma superior, esta lava aquela. Ou escolhemos pagar uma má ação, lei inferior, com uma boa ação, lei superior. Ou estaremos fadados a nos conformar com a quarta lei. E lá vem ela. Quem não tem com que pagar, paga com dor. E aqui eu vou explicar algumas palavrinhas que talvez, né,
não estejam aí no dia a dia das pessoas. Hermético, relativo a Hermes Trismegisto, as ciências ocultas e a alquimia. Caibalion, livro esotérico sobre os princípios herméticos. No Ocidente, foi sistematizado pela primeira vez em 1908. Vamos falar agora, já que estamos falando de karma, dharma, as leis do karma, vamos falar sobre o dinheiro. O dinheiro, no sentido material do termo, serve a três propósitos: alimento, teto e agasalho. Tudo mais são necessidades criadas pela cobiça do homem, não pela natureza do homem. Ou seja, pelo ego e não pela alma. A partir do momento em que o ser humano necessita do dinheiro para propósitos psicológicos, começa aí a sua deterioração. Superadas as três necessidades materiais, a pessoa que se concentra em adquirir fama, prestígio e poder, ou seja, uma cobiça psicológica, e usa o dinheiro para isso. O grande problema é que o vazio emocional não é preenchido por fatores externos, apenas pelo nosso pleno reencontro com a consciência. Busca que não está vinculada a posses materiais. Quando o sujeito se engana, acreditando que pode suprir a cratera emocional com coisas materiais, começa uma procura alucinada pelo ter, pelo poder e pelo prazer. Entretanto, uma vez que a vida interna não se satisfaz com o externo, posto que são de substâncias diferentes, tudo o que se consegue é a escravidão, a servidão a algo que deveria apenas nos servir. Para você refletir onde exatamente termina sua procura material e começa a psicológica, vou deixar alguns exercícios para você fazer com você mesmo. Se você realmente tem dado a importância justa ao dinheiro ou se o tem feito de amuleto para carências emocionais. Então, uma pequena prática. Então, deite-se em forma de estrela, abrindo os braços e as pernas. Concentre-se em suas necessidades físicas imediatas. Medite em cada uma delas, mas devagar. Adormeça na reflexão. Essa interiorização deve ter o seguinte foco: onde terminam minhas necessidades materiais e começam as emocionais, que eu estou querendo compensar com o dinheiro. A prática deve ser repetida todos os dias até que se descubra qual é o motor real de cada atitude. Vamos ver mais uma outra prática a respeito. Primeiro, repita as operações para o relaxamento completo e consciente de cada parte do seu corpo, que nós ensinamos lá na aula anterior. Em seguida, inspire o ar enchendo os pulmões, com harmonia e vagarosamente, contando mentalmente até 6. Segure o ar nos pulmões enquanto conta até 3. Exale o ar pelo nariz lentamente, contando até 6. Com os pulmões já vazios, conte até 3. Repita a prática das respirações que eu acabei de falar agora por 6 a 7 vezes. Depois, repita o exercício da aula anterior, imaginando a luz celeste. Em seguida, mentalize uma luz solar de coloração amarelo-ouro,
Mentalize essa luz saindo do Sol e penetrando todo o planeta. Veja agora a luz amarela saindo da Terra e penetrando os seus pés, enquanto relaxa todos os músculos. Vá mentalizando essa luz subir devagar pelos tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas, quadril, abdômen, peito, costas, tudo vagarosamente, permitindo-se o relaxamento completo de cada parte do corpo. Você sente a energia penetrar em suas mãos, antebraços, cotovelos, braços. Depois, ela sobe aos ombros, ao pescoço, ao queixo, à boca, ao nariz, às bochechas, aos olhos, à testa, relaxando todo o seu corpo, inclusive seu couro cabeludo. A luz penetra em todas as suas veias e canais energéticos. Você vê a luz ao redor do seu organismo, protegendo-o contra forças do mal e despertando poderes desconhecidos até então para você. Terminada a prática, mova os pés e as mãos lentamente e sinta todo o seu corpo. Se conscientize de quem você é, onde está e do que está fazendo. Então, abra os olhos. Esta prática deve durar por volta de 30 minutos. 30 minutos numa média diária e deve ser feita no mínimo 3 vezes por semana durante todo o mês, antes que você passe para a próxima prática. Lembrando que eu vou fazer um áudio, né, um áudio terapêutico com todas essas práticas de relaxamento e vou passar para você, que aí, né, fica um pouco mais fácil. Mas, se não está muito maçante a nossa aula, e eu gostaria que você comentasse, vamos adiantar um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais, já estamos aí com quase 50 minutos de aula. Se não está muito maçante, eu posso falar agora, entrar aí na era de Aquário. Só vou esperar aí, comentem aí, digam sim se podemos adiantar um pouquinho mais alguns minutinhos, falar sobre a era de Aquário. Eu sei que tem um delay no tempo, então vou dar uns minutinhos. Digam sim aí se podemos adiantar ou se está bom por hoje. Vou aguardar um pouquinho. Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre a era de Aquário. O mundo passa por uma transformação avassaladoramente rápida. Os costumes, os comportamentos e as relações estão se modificando em uma velocidade maior do que em outras épocas. Entre as famílias, vem acontecendo conflitos de ideias e de percepções. Tudo isso tem razão, em grande parte, pelo advento da era de Aquário, da qual estamos vivendo as primeiras vibrações. Costumes e perspectivas mais conservadoras pertencem à era anterior, que foi a de Peixes. E pessoas que têm incorporadas a si as antigas vibrações enfrentam dificuldades nas relações com os mais jovens, dado a maior ousadia e instinto revolucionário destes últimos. Conceito de era. O que seria uma era? Sabe-se que uma constelação é um conjunto de estrelas. Em nossa galáxia existem milhares de constelações. Entre elas, destacam-se 12. São elas Áries, Taurus, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgo, Libra, Escorpios, Sagitário,
Capricórnios, Aquários e Peixes, que passaram a ser conhecidas como os signos do zodíaco. Assim como a Terra, que quando completa uma volta em torno do Sol, forma um ano, ou seja, 365 dias. Quando o nosso sistema solar dá uma volta ao redor das 12 constelações, também forma o ano sideral. Entretanto, para que o sistema solar realize esta volta, ele consome aproximadamente 25.920 anos e gasta cerca de 2.160 anos para percorrer cada uma das 12 constelações, que são as 12 eras do ano sideral. Atualmente, somos a raça ariana. Já percorremos todos os signos e estamos na vibração dos primeiros anos da era de Aquário. De acordo com Samael, a era de Aquário se iniciou no dia 4 de fevereiro de 1962. Ainda conforme ele, só é possível determinar o início de uma era porque o livro do zodíaco mostra em uma lâmina o mapa cósmico, apontando para esta data como a gênese da era de Aquário. No início de cada era, os representantes dos planetas do nosso sistema solar, eles se reúnem em congresso cósmico. E foi o que sucedeu no dia do começo da atual era. Mas e as eras anteriores? Vamos falar um pouquinho das eras anteriores. As eras anteriores se formaram pelos descendentes dos Atlantes, que povoaram a Terra após o dilúvio. Por isso, a importância de assistir todas as aulas. E foram se espalhando pelos continentes, dando início às civilizações dos egípcios, dos maias, dos astecas, por aí vai. Todos esses povos, até as atuais civilizações, fazem parte da raça ariana. O sistema solar, percorrendo as eras, foi passando por todos os signos até que chegou à era anterior, a de Peixes. Já no início deste nosso século, enfrentamos acontecimentos anunciadores da era de Aquário. Cada era tem um tipo diferente de vibração e o planeta demonstra as mudanças concernentes àquela era, assim que está passando por ela. Cada um dos períodos dura, em média, 2.160 anos, tempo no qual a humanidade vai viver as vibrações da era em vigência. Tanto é assim que, entre 6 a 4 mil anos atrás, os antigos esculpiam em pedra a figura do bezerro. Então surgiu a lenda do Minotauro. A era de touro simbolizou o paganismo, a criação da religião primitiva e a proliferação de tribos nômades. Na era de Gêmeos, houve o desenvolvimento intelectual do homem. Na era de Áries, adoravam carneiros e ofereciam-nos em sacrifícios aos deuses. Viveu-se em uma era agrícola e de progresso da fundição dos metais. Surgiram também profetas que escreveram, como eu disse, o Antigo Testamento. Já a vinda de Cristo está relacionada com a água e os peixes, e mesmo a maioria dos discípulos eram pescadores. Além disso,
boa parte das conquistas da humanidade está relacionada à vinda dos marinheiros. Exemplo, navegações dos vikings, dos ingleses, dos portugueses e por aí vai. Nesse período, igualmente, descobriu-se o petróleo, responsável pelo avanço econômico das potências mundiais. A era de peixes durou do ano de 199 a.C. até o ano de 1962, época que o sistema solar percorreu a constelação de Peixes. Aquário, a era da tecnologia e da mudança. A nossa agora. A descoberta da eletricidade está sob regência de Aquário, o que proporcionou e proporcionará grandes avanços científicos, rádio, televisão, telégrafo, radar, avião, todas conquistas da vibração desta era. Além do lado científico, o período instiga a veia revolucionária, a mudança de paradigmas. Contudo, destaca-se que o planeta tem emitido vibrações favoráveis à mudança. A revolução real só se dará com reformulações individuais. Acabamos de falar sobre os karmas. Ou seja, Aquário pode vibrar pela mudança, mas se cada um não tomar posse da sua própria consciência, a reforma não será possível aos nossos mundos internos. Nossa primeira aula falamos das consciências e aos poucos vocês vão entendendo que é um quebra-cabeça. Pois é impossível viver maravilhas enquanto possuímos os falsos eus, os eus psicológicos, aos quais nos referimos, como eu disse. Somente com a revolução da consciência poderemos honrar as vibrações de Aquário. E aqui está uma chave, a primeira chave para você entender a era que você e vibrar nessa era. Vamos falar sobre Urano e suas vibrações bipolares. O planeta de Urano é quem rege a constelação de Aquário. Urano possui dois polos, o negativo e o positivo. Desse modo, de um lado, Urano nos favorece a ostentar seu lado positivo, se são algumas características dessa polaridade: a esperança, dinamismo, tecnologia, ciências, ideias conjuntas e revolucionárias, sexologia sagrada, sabedoria e por aí vai. Do outro lado, exibe também a polaridade negativa, e das quais são características rebeldia, perversidade, corrupção, miséria, enfermidade, adormecimento da consciência, explosões nucleares e por aí vai. Adormecimento da consciência. Veja, é muito importante que você guarde isso. Além do aspecto revolucionário e científico, evidentes que nós falamos até aqui agora, ressaltamos ainda outro possuidor de polaridades, a negativa e a positiva, que é o sexo. E sobre isso, Samael, em uma de suas obras, As Três Montanhas, ele fala alguma coisa. Vamos ver o que ele diz sobre isso. Definir os dois aspectos, positivo e negativo, desta vibração cósmica é urgente. Urano é o planeta regente da era de Aquário. Suas características principais são sexo, revolução e ciência. Indispensável e improrrogável. Polo positivo dionisíaco. Deleite sexual sublime, transmutação voluntária da entidade do sêmen, consciência desperta, conhecimento objetivo, intuição superlativa, música transcendental dos grandes mestres
e por aí vai. Polo negativo dionisíaco, degeneração sexual, infrassexualismo de toda classe, prazeres demoníacos dos mundos infernais, drogas, bebidas alcoólicas. Nessa obra, Samael desaprova ainda o uso de drogas e de alucinógenos de toda a espécie, pois deixa claro que a revolução das consciências não se dará por aí, não vai acontecer por esse caminho. Afirma que as formas idôneas de avanço psicológico foram mal compreendidas por alguns movimentos iniciados lá nos anos 60, os quais acabaram pervertendo também a sexologia, ora então sagrada. Deixa explícito que a reformulação mental das pessoas deve se iniciar com o saudável e correto entendimento da mística sexual. Vejamos mais um trecho dessa obra de Samael. O símbolo de Aquário é uma mulher com 2 cântaros cheios de água. Ela trata de mesclar inteligentemente as águas dos 2 cântaros. Este símbolo vem recordar-nos a alquimia sexual. Se em Piscis o homem foi o escravo do instinto sexual, simbolizado pelos 2 peixes entre as águas da vida, em Aquário o homem deve aprender a combinar inteligentemente as águas da existência, deve aprender a transmutar forças sexuais. Urano é o planeta que preside as gônadas, as glândulas sexuais. No entanto, devido à polaridade, elemento básico de tudo no universo, existe a sexologia sagrada, que eleva o ser, e a sexologia degenerada, que oprime as esferas inferiores. Vejamos quão complexo é esse tema. Mas alguns conselhos para a era de Aquário. Samael, em uma entrevista gravada no México, disse a um dos seguidores que as escrituras citam um cataclismo se aproximando do planeta. Novamente, diz ainda que, segundo a Bíblia, a humanidade que não sucumba pela água parecerá pelo fogo. Os antigos foram exterminados pelo dilúvio. Assim, de acordo com Samael, a atual humanidade enfrentará uma segunda tragédia. Será destruída pelo fogo e por terremotos. Este evento não está distante, segundo ele. Haverá novo êxodo, alerta ele, e depois disso será dado início a uma futura raça, que é a raça Corade. Também, viver corretamente, com a consciência desperta, seria a chave para a plenitude e a condição essencial para se fazer parte dessa nova raça. Para efetivar o propósito em relação à humanidade, Samael, em sua obra Tratado de Psicologia Revolucionária, deixa ali inúmeros ensinamentos sobre isso e vamos aqui comentar sobre alguns deles. Combinar estados interiores com acontecimentos exteriores de forma correta é saber viver inteligentemente. Qualquer evento inteligentemente vivenciado exige seu correspondente estado interior específico. Porém, infelizmente, as pessoas, quando revisam suas vidas, pensam que ela, em si mesma, está constituída exclusivamente de eventos exteriores. Não querem dar conta que vegetar não é viver,
e que a capacidade de existir conscientemente depende exclusivamente da qualidade dos estados interiores da alma. A experiência ensinou-nos que nem todas as pessoas que participam de um banquete ou de um baile gozam de verdade. Bem raro são as pessoas que sabem combinar conscientemente o evento externo com o estado interior apropriado. Aqueles que aprenderam a combinar conscientemente eventos exteriores e estados interiores marcham pelo caminho do êxito. E agora vamos falar sobre a nova raça e os homens azuis. A era de Aquário terá como importante marco a chegada dos homens azuis. Os extraterrestres que nos acompanham virão em suas naves para efetivar o grande trabalho juntamente com os terráqueos. O governo oculto do mundo já está preparando a nova raça Corade, que será um conjunto de terráqueos e de extraterrestres. E aqui vamos falar um pouco sobre algumas palavras que talvez não são íntimas, né? Minotauro, personagem da mitologia grega cuja representação era uma criatura com a cabeça de um touro sobre o corpo de um homem. Dionisíaco, relativo ao deus grego Dionísio, de simbologia geralmente ligada às festas, ao vinho, aos ciclos vitais e à fecundidade. Alquimia, prática de caráter místico e transmutador, que ganhou notoriedade durante a Idade Média, reunindo ciência, arte e magia. Então aqui nós falamos bastante, entramos em alguns assuntos um pouco diferentes, falamos aí sobre a questão de extraterrestres, sobre isso tudo, enfim, cada um na sua crença. Eu estou apenas, professor, tu acredita nisso tudo? Pessoal, eu estou apenas trazendo conteúdos para vocês relacionados ao mundo culto, trazendo conteúdos relacionados ao que está por vir aí no curso. A crença fica a critério seu, as verdades fica a critério do seu julgamento. Eu só estou trazendo à tona conteúdos, ora então, guardadinhos, né? Trazendo aí para o seu dia a dia e vamos estudar e falar muito mais sobre isso tudo, tá? Já estamos aí, passamos aí de 1 hora de live. Agradeço a presença de todos e olha só, a próxima aula vou revelar aí, trazer para vocês os 4 pilares da gnose e também tudo sobre os maias. Você já ouviu falar no calendário maia? Sobre os maias, sobre, enfim, esse povo, né? Talvez já sim, mas talvez não ao nível que eu vou trazer para você. Então, agradeço por você estar aqui mais uma vez, agradeço sua presença, espero ter, né, feito um brainstorm, né, trazido um temporal de informações, muitas questões para você pensar aí, né, nos próximos dias. Agradeço a sua participação mais uma vez, né? Deixe sua pergunta aqui ou faça diretamente lá no nosso grupo do Telegram. Mas deixe seu like aqui na aula, comente aqui, que é muito importante para o meu canal crescer, aí eu consigo trazer mais conteúdos e mais informações desse nível para você. Lembrando que estamos apenas em menos de 1% do nosso curso. Tem muita coisa para acontecer. Abraço a todos mais uma vez. Até mais. Valeu!